Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do Colégio Seduca Journey. Eu sou o professor João e estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo desse conteúdo que estamos tendo aqui de geopolítica, tá? Durante todo o nosso segundo bimestre aqui, a gente tem visto esse assunto da geopolítica mundial, né? A gente começou fazendo uma conceituação sobre o que era geopolítica, né? O que a geopolítica estuda, a relação entre os países, relações internacionais, diplomáticas, militares, econômicas, né? Que nos ajudam a entender a configuração política e econômica do mundo. Depois nós vimos o exemplo da geopolítica do século XX, daquele mundo bipolar, aquele mundo dividido, né, entre as duas grandes superpotências da época, que eram Estados Unidos e União Soviética. Chegamos também ao momento que nós analisamos o mundo pós-Guerra Fria, ou seja, o mundo depois do colapso soviético, quando os Estados Unidos emergiu ali como a maior potência militar, e depois vimos também as zonas de influência econômica de determinadas partes do mundo, então com os Estados Unidos influenciando economicamente o resto do continente americano, a Europa sobre a África e Japão e China sobre a Ásia e a Oceania. E por fim nós fechamos o vídeo da semana passada falando sobre a posição do Brasil na geopolítica mundial, introduzindo aquela questão dos BRICS, né, daqueles países emergentes que são considerados possíveis futuras potências econômicas projetadas lá para o ano de 2050, uma lista que integra Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS, né? E bom, chegamos então a essa aula de hoje, na qual nós vamos tratar sobre organizações políticas internacionais, tá, meu? Que é uma das partes importantes da geopolítica, é conhecer quais são os órgãos internacionais que influenciam a vida do nosso país e a vida dos países ao redor do mundo. Então nós vamos ver as principais organizações internacionais na esfera política, mas também na esfera econômica também, alguns blocos econômicos importantes, inclusive bloco econômico que o Brasil faz parte, o que é um bloco econômico, e vamos continuar então o nosso conhecimento sobre geopolítica, aprofundar nosso conhecimento sobre geopolítica na disciplina de geografia aqui no nosso segundo bimestre, a partir então do conhecimento sobre as organizações políticas e econômicas internacionais, mundiais, que atuam ao redor do mundo, certo? Vamos começar então, meus queridos. Bom, vocês já conhecem, o contexto do século XX, a gente viu na aula passada aquele mundo pós-Guerra Fria, e precisamente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, para evitar novos conflitos como aqueles que já tinham acabado de acontecer anteriormente, não só a Segunda, mas também a Primeira Guerra Mundial lá de 1914 até 1918, mas para evitar justamente novos conflitos, evitar que novos conflitos acontecessem ao redor do mundo, os países, principalmente os países que emergeram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, se organizaram em grupos com o objetivo de realizar ações conjuntas em questões políticas e econômicas, para evitar novas brigas, para evitar novas guerras, possíveis guerras mundiais. Então, em vez para não deixar chegar ao ponto de eclodir uma nova guerra ao redor do mundo, que opusesse ali países do mundo todo, uma nova guerra mundial, vamos criar uma organização para impedir isso, uma organização que vai ficar ali fazendo diplomacia, negociando entre os países para resolver conflito, resolver treta, tá? Ou seja, foi nesse contexto aí pós-Segunda Guerra Mundial, lembrando, meus queridos, que a Segunda Guerra Mundial ela foi um conflito extremamente traumático. Ela foi um conflito que realmente ceifou milhares de vidas ao redor do planeta Terra, Na verdade, a soma total fica, nos milhões, meus queridos. Então, foi pensado criar organizações para evitar que esses conflitos dessa magnitude, pelo menos, acontecessem, certo? E depois essas organizações foram se especializando e aumentando ali as suas áreas de atuações ao redor do mundo, tá?
Foi nesse contexto, então, pós-Segunda Guerra Mundial, que foi criado, né, na verdade, alguns meses depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, já foi criado ali a chamada Organização das Nações Unidas, conhecida popularmente como ONU, né? ONU, né, na nossa sigla em português, né? A sigla em inglês, que aparece muito, né, nos noticiários, é UN, né? UN, ou seja, United Nations, né? Nações Unidas. A União é a Organização das Nações Unidas. Foi criada ali logo em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da elaboração da Carta das Nações Unidas, certo? Inclusive esse aqui é o símbolo, tá, da ONU, o símbolo das Nações Unidas. Essa foi a primeira grande organização internacional criada após a Segunda Guerra Mundial para evitar novos conflitos, e veja bem, foi criada lá após a Segunda Guerra, 1945, e está aí em ativa até hoje, né? Muitos defendem a ONU, muitos criticam a ONU. Eu não vou expor aqui a minha opinião particular, o fato é que a ONU desempenha papéis de destaque na política internacional. Se esses papéis são positivos ou negativos vai depender da visão ideológica de cada pessoa. Mas aqui eu vou apresentar para vocês o que é essa organização, quais são os seus braços, quais são os seus órgãos e onde ela atua ao redor do mundo, em quais áreas ela atua também, tá? Falando então da ONU, meus queridos, a Organização das Nações Unidas, atualmente, quando a gente está falando dessa organização, primeiro, ela é composta por 193 países, tá? Então, o globo, o mundo, ele tem mais de 200 países, nem todos fazem parte. Nem todos fazem parte da Organização das Nações Unidas, até mesmo porque tem muitos territórios que não são autônomos, tem territórios que estão ali em guerra, com guerras de independência, enfim, países que não são reconhecidos como países independentes. O fato é que 193 países fazem parte da ONU, ou seja, são os chamados países membros, tá? 193 dos países do mundo fazem parte da Organização das Nações Unidas. A sede da ONU fica em Nova York, nos Estados Unidos. E a ONU serve para quê? Isso eu estou falando aqui segundo a própria organização. Qual é o objetivo da organização, tá? Segundo eles, certo? Para que serve a ONU então? A ONU ela buscaria lutar contra algumas coisas, contra alguns problemas sociais ao redor do mundo. Primeiro, lutar contra a miséria, ajudar a resolver conflitos, certo? Então, por exemplo, dois países estão prestes a entrar em guerra. A ONU tenta negociar com esses países aí para impedir que esses países entrem em guerra, tá? Além também de lutar contra impactos ambientais globais, né? Então a ONU também tem os seus braços ali, os seus órgãos que lutam contra as questões de desmatamento e assim por diante, tá? A ONU é composta e dividida em vários órgãos, certo? São 6 órgãos principais. Cada um desses órgãos cuida de uma área distinta dentro da instituição. Alerta de prova aqui, tá, meus queridos? Obviamente, eu vou perguntar para vocês na prova, vocês têm que saber explicar, isso aí faz parte do trabalho e habilidades de vocês também. Vocês têm que saber explicar do que se trata a ONU, quais são os 6 principais órgãos que compõem a Organização das Nações Unidas e quais são e o que fazem. Tudo bem? Então preste muita atenção a partir daqui. Na verdade era para estar prestando atenção, né? Então, se está aí com a TV ligada, se está com o Netflix aberto, se está fazendo uma boquinha, para e presta atenção aqui no Prof. João, que agora essa parte é séria, beleza? Então vamos lá, meus queridos. Quais são os principais órgãos da ONU? São 6, tá? Primeiro, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, e a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado, tá? Esses são os 6 órgãos principais. E agora eu vou apresentá-los um por um, tá? Para a gente conhecer bem aí o que são, o que fazem, que comem, como vivem, né? Enfim, piada boba, mas enfim. Vamos seguir aqui. Quais são os principais órgãos, então? Vamos falar primeiro do Conselho de Segurança, tá? O Conselho de Segurança, ele é um conselho da ONU que tem o objetivo de tomar as decisões
para garantir a paz a respeito da segurança mundial. Então, é aquela parte da ONU, aquele conselho da ONU, que quem faz parte dali, tá? Os políticos e os funcionários desse Conselho de Segurança da ONU, eles servem justamente para impedir conflitos e brigas e guerras ao redor do mundo. Então, tal país vai invadir tal país por causa de petróleo. Porque eles querem lá anexar uma parte do território. E, gente, isso aí não é coisa do passado. Os conflitos geopolíticos dessa natureza continuam acontecendo até hoje. Vide ali a recente invasão, a anexação da Crimeia pela Rússia, um território que é da Ucrânia, né? Então veja bem, crises assim acontecem o tempo todo e a ONU, ela tenta, pelo menos, né, o Conselho de Segurança da ONU, esse órgão interno da ONU, serve para tentar resolver esses conflitos, para impedir que os países entrem em conflitos de grande escala e também negocia acordos em relação a armamento nuclear e todas essas questões de segurança mundial, tá? Quem cuida disso é o Conselho de Segurança da ONU, tudo bem? Também nós temos a Assembleia Geral da ONU, tá? Muito importante, um órgão importante, que é o quê? A Assembleia Geral é a reunião de todos os países membros da ONU, aqueles 193. Todos esses países têm direito a voto, tá? A Assembleia Geral da ONU se reúne uma vez por ano, geralmente em setembro, e é para votar justamente sobre essas questões consideradas relevantes para a geopolítica mundial, tá? Então, nessas questões muito importantes, vamos fazer uma sanção contra tal país, porque tal país está enriquecendo urânio para fazer arma nuclear. Então vamos lá votar para tomar medidas econômicas contra aquele país. É uma medida muito relevante. Então, para isso ser aprovado, precisa de 2/3 dos votantes, dos países votantes. As questões normais precisam de maioria simples, né? Então, se a maioria dos 193 votar a favor, aquela decisão vai ser adotada pela Assembleia Geral da ONU, tá? Então, é esse órgão que fica ali deliberando, decidindo tomando decisões importantes acerca da geopolítica mundial, acordos e assim por diante, tá? Temos também a Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas. Veja bem, o Alto Comissariado das Nações Unidas, ele para refugiados, tá? Ele faz parte aí da ONU e ele tem como objetivo proteger e ajudar os refugiados ao redor do mundo. Tu sabe que, né, vocês sabem, aliás, que existe uma grande população de refugiados, né, que estão em trânsito aí ao redor do mundo, pessoas fugindo de guerra e tal. Lógico, né, tem muitas pessoas que não são refugiados, que são apenas imigrantes, que se passam por refugiados, mas a crise de refugiados é uma coisa muito ruim, muito terrível que acontece hoje em dia. Então, se a gente pegar, por exemplo, a guerra na Síria, né, muitos sírios tendo que fugir da Síria por causa da guerra civil que acontece lá há anos e assim por diante, tá? Nós temos também a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Esse fundo, né, então é uma parte da ONU que é responsável por promover o bem-estar das crianças, né, se preocupa com o bem-estar das crianças, principalmente nos países subdesenvolvidos, né? Então a Unicef tem uma presença grande na África, por exemplo, também tem uma presença grande em algumas regiões do Brasil também. Então, países asiáticos também subdesenvolvidos, que as crianças estão em constante estado de risco, né? Então, a Unicef busca cuidar disso, luta contra a desnutrição infantil e assim por diante. Também nós temos, né, essa PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é uma parte da ONU que procura ajudar os países a se desenvolverem a partir de 3 aspectos. Primeiro, a erradicação da pobreza, né? Então a ONU também, a partir desse órgão, desse grupo interno, busca erradicar a pobreza e transformar, né, transformações estruturais, ou seja, mudanças políticos e sociais dentro de países, e também a construção da resiliência a crises e conflitos, ou seja, ajudar os países a lidar com os próprios problemas, a lidar com suas próprias crises, sejam crises políticas, econômicas ou sociais, tá? Nós temos
Tribunal ou Corte Internacional de Justiça, um órgão muito importante da ONU também, que é inclusive o principal órgão judicial da ONU, da Organização das Nações Unidas. Ele é composto por 15 juízes, que é eleito pela Assembleia Geral, que eu acabei de falar para vocês, e pelo Conselho de Segurança também. A missão desse tribunal esse tribunal serve justamente para resolver pendências jurídicas apresentadas pelos estados, Estado com E maiúsculo, ou seja, pelos países, pelas nações, em conformidade com o direito internacional público. Então, por exemplo, um país pode acusar outro país de estar fazendo tal coisa que seja contra o direito internacional público. Quem julga isso daí é o Tribunal ou Corte Internacional de Justiça, tá? Não podemos confundir o Tribunal ou Corte Internacional de Justiça com o Tribunal ou Corte Penal Internacional, porque esse daí é um órgão independente da ONU que tem como competência julgar os chamados crimes contra a humanidade ou crimes de guerra, né, como genocídio, agressão. Então, por exemplo, ditadores famosos, né, pessoas que participaram de ditaduras, são julgados pelo Tribunal ou Corte Penal Internacional, né? Porque o cara é tão ruim, cometeu crimes tão horríveis contra a humanidade que nem a própria justiça do próprio país dele tem atribuição para julgar ele, porque ele praticou crimes contra toda a humanidade, né? O caso dos genocidas, ditadores e assim por diante. Quem julga esses caras é o Tribunal ou Corte Penal Internacional, certo? Nós também temos o secretariado, tá? O secretariado, formado pelo secretário-geral, eleito pela Assembleia por um mandato de 4 anos e por pessoas da organização que são nomeadas pelo secretário-geral para auxiliá-lo em todos os órgãos da ONU, tá? Então, o que é o secretariado? Para que o secretariado serve? O secretariado, que é representado pelo secretário-geral da ONU, ele é o chefe desse órgão, ele serve para administrar as forças de paz, né? As forças de paz são aquelas missões que atuam nos países para ajudar a pacificar conflitos, tá? Ele analisa os problemas econômicos e sociais, faz os relatórios sobre o meio ambiente que vão ser compartilhados na Assembleia Geral, faz os relatórios sobre os direitos humanos, organiza as conferências internacionais. Tudo isso aí é responsabilidade do secretário-geral, tá? E o secretário-geral, auxiliado ali pelos seus funcionários, ele fica como nesse cargo de secretário-geral por um mandato, tá? A cada 4 anos, daí pode ser reeleito e daí depois troca o secretário-geral. Inclusive eu trouxe aqui para vocês a fotinho do senhor Antônio Guterres, que é o atual secretário-geral da Organização das Nações Unidas, certo? Temos também o Conselho de Tutela, que faz parte da ONU, faz parte da Organização das Nações Unidas. Esse Conselho de Tutela ele tem como objetivo controlar e administrar os territórios não autônomos. Lembra que eu falei para vocês? Tem muitos territórios ao redor do mundo, inclusive aqui na América tem, né? Na Oceania, muitas ilhas também, que não são autônomos, ou seja, não são países totalmente independentes, tá? Então, o que acontece? A Organização das Nações Unidas, ela tem uma lista, né, desses territórios não autônomos, e esses territórios não autônomos são cuidados, digamos assim, por esse Conselho de Tutela, tá? Para a ONU, esses territórios não autônomos são os países que não participaram ainda totalmente pelo processo de descolonização, ou seja, que eram países que eram colônias de potências europeias, principalmente, e que não foram totalmente descolonizados, então eles não são totalmente independentes ou autônomos. Então, a parte da ONU que ajuda a cuidar desses países é o Conselho de Tutela, tá? Temos também o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, tá? Esse conselho ele é formado por 54 membros eleitos pela Assembleia Geral também, tá? E eles têm como objetivo coordenar atividades sociais, culturais e econômicas das Nações Unidas, tá? Esse órgão aqui, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, na verdade ele se desmembra em vários conselhos que atuam em várias áreas ao redor do mundo, como por exemplo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, também tem a Organização das Nações para a Alimentação e Agricultura,
tem a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a UNESCO, bem famosa também. Tem a Organização Internacional do Trabalho e o Conselho de Direitos Humanos, tá? Ou seja, tudo isso faz parte do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, que cuida de todas essas áreas aí: saúde, trabalho, educação, tá? Alimentação, agricultura, direitos humanos. Beleza? E eles buscam agir aí ao redor do mundo a partir de todos esses órgãos aí. A ONU, pessoal, também tem uma grande atuação, né? Por mais que ela foi criada ali, encabeçada por países europeus, né? Ela tem membros do mundo todo, como eu falei, 193 países membros, e ela tem uma grande atuação na América Latina e na África. Nossa, que legal, né, professor? Na verdade, não muito, né? Porque se ela atua muito aqui na América Latina, isso quer dizer que, na verdade, a América Latina não está num status social e econômico muito favorável, porque precisa da ajuda desses órgãos internacionais. Se tivesse ali com grande desenvolvimento humano, com grande IDH, né? Todo mundo vivendo bem, sem fome, né, sem miséria, a ONU não precisaria atuar no continente. Mas, infelizmente, estamos ainda, né, somos um país em desenvolvimento, somos um continente subdesenvolvido de maneira geral, então a ONU tem uma grande atuação na América Latina, como tem também no continente africano, certo? Socialmente, a ONU tenta ajudar nos casos de fome, por exemplo, né, fome aqui no continente, tanto no continente americano como na África, principalmente na África, né, que infelizmente é mundialmente famosa pela questão da fome endêmica, ou seja, fome geral, quando a maior parte do país passa fome, tá? A ONU também luta contra o trabalho infantil e contra o tráfico de pessoas, que por incrível que pareça é uma realidade que ainda existe muito, tá, pessoal? Então a ONU ajuda a lutar contra essas coisas e também apoia financeiramente e tecnologicamente outras ações, como ações de saúde, vacinação, por exemplo, vacinação em massa contra epidemias de doenças que ainda persistem nessas regiões, né? Então, por exemplo, na África a gente tem muito isso, não só, tem também lá, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, que é outra instituição internacional que cuida da saúde, eles fazem campanhas de vacinação lá na África, porque tem muitas doenças, por exemplo, sarampo lá. Pô, sarampo tem vacina, só que milhares de pessoas morrem de sarampo ainda todo ano lá, precisa de vacinação. Então essas organizações ajudam a fazer essas campanhas de vacinação em massa para lutar contra essas doenças, tá? A ONU também atua em missões de paz, tá? Missões de paz, como no Haiti e no Burundi. O Haiti, inclusive, né, país aqui do nosso continente, que lá, vocês lembram muito bem, alguns anos atrás sofreu terremoto, daí está numa crise econômica lascada, muita fome, miséria, né? Muitas pessoas morrendo. A ONU organiza missões de paz para ir lá trabalhar nesses países que estão passando por graves problemas econômicos e sociais e políticos também, para tentar ajudar um pouco a situação desses países. Inclusive o Brasil participa dessas missões, né? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, ó, por exemplo, esse aqui é um soldado do Exército brasileiro, né? Dá para ver ali no braço dele a nossa bandeira, o nome do nosso país. E ele está no Haiti, nessa missão de paz. Tá vendo? Ó, esse capacetinho azul aí, ele não é um capacete das Forças Armadas Brasileiras, não é um capacete do Exército Brasileiro. Ele é um capacete da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas. Ele é esse capacetinho azul, tá escrito UN ali, United Nations, e representa. Então, o que acontece? A ONU organiza, né? Então pega ajuda de, vai brasileiros, um pouco de cá, um pouco de americanos, um pouco não sei o que, junta todo mundo e faz uma missão de paz em algum país que está precisando bastante, como é o caso que eu falei aqui para vocês do Haiti, né? Olha que legal essa foto aí também de um soldado brasileiro numa missão de paz organizada pela ONU ali, ajudando a carregar um bebezinho ali, provavelmente resgatando um bebezinho num cenário ali, tá vendo? Ó? Então, um cenário muito ruim, né? Pós-terremoto no Haiti, né? Então, o país estava realmente um grande caos e a Organização das Nações Unidas organiza essas missões de paz para ajudar nesses conflitos, nesses contextos problemáticos socialmente, economicamente e assim por diante. Bom, existem também, além dessas organizações políticas como a ONU, existem os blocos econômicos, tá? O que são blocos econômicos? Eles são organizações que representam a união dos países
e esses países, os países que fazem parte de determinado bloco econômico, eles se juntam para justamente dinamizar, para se integrar, para se juntar e para fazer com que as suas economias se desenvolvam mais, cresçam junto, tá? Ou seja, um bloco econômico, ele reúne vários países, tá, que fazem acordos de comércio, tá? Para que o comércio se desenvolva mais e se desenvolva melhor pela questão justamente de um país ajudar o outro. Existem vários blocos econômicos ao redor do mundo, tá, meus queridos? Esses blocos econômicos, eles se caracterizam por algumas coisas, como, por exemplo, área de livre comércio, tá? Ou seja, é quando os países do mesmo bloco econômico não têm restrições comerciais, não tem que ficar pagando taxa. Então, por exemplo, aqui é o Brasil em relação à Argentina, não tem grandes taxas lá para o aço, por exemplo, porque a gente está no mesmo bloco econômico, certo? Então tem a área de livre comércio, tem a união aduaneira, mercado comum, união monetária, certo? São diferentes estágios, digamos assim. União monetária, por exemplo, é quando todos os países do mesmo bloco econômico têm a mesma moeda, que é o caso da União Europeia. A União Europeia, ela é formada por vários países, né? Então, inclusive teve na geopolítica mundial um exemplo recente da geopolítica mundial, de um fato importante da geopolítica internacional do mundo, foi o famoso Brexit. Né? Ou seja, foi quando, através de um plebiscito, a maior parte da população do Reino Unido votou para que o Reino Unido deixasse o bloco econômico da União Europeia. E ficou lá, né, um tempão, uma grande novela lá para eles decidirem como eles iam fazer isso e, de fato, saíram, deixaram a União Europeia. Agora eles estão vivendo um momento de transição, né, adaptando as leis. Porque saiu do bloco econômico, tem que mudar tudo. Porque como é que ficam as relações econômicas, as relações políticas, né? No caso da União Europeia, por exemplo, eles eram um bloco de união monetária, ou seja, todos os países que compunham esse bloco econômico, que faziam parte ou que fazem parte da União Europeia, eles adotam a mesma moeda, no caso, o euro, certo? Agora, por exemplo, isso não impede, né, de cada país ter também a sua moeda local, mas também se adota o euro, que é a moeda do bloco, certo? Agora, por exemplo, o Reino Unido não vai mais usar o euro, né? Não vai fazer mais parte oficialmente da economia do país, vai ficar só a libra, né, que já era a moeda, né, da Inglaterra, mas eles vão deixar de usar o euro, certo? Então, isso é um bloco econômico, é quando os países se juntam, pessoal, para fazer acordos de comércio, acordos políticos também, tá? Aqui é um mapa que, inclusive, eu não vou me deter muito nisso aqui, vocês podem ver no livro de vocês, mas é um mapa que fala sobre os principais blocos econômicos do mundo, certo? Só que para aproveitar que eu dei de exemplo, a União Europeia é esse bloco que está destacado em rosa aqui, tá vendo? Ó? Só que nesse mapa aqui é o mapa de 2016. O Reino Unido ainda está dentro do bloco econômico da União Europeia, o que não é mais o caso, porque a partir do Brexit, ou seja, da saída da Bretanha, né, isso que significa Brexit, é um termo que eles criaram, eles deixaram o bloco econômico da União Europeia, certo? Nós também temos a chamada, o outro órgão político internacional, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, tá? Essa organização não é um bloco econômico, né? Não dá para confundir a OCDE com um bloco econômico, porque ela não visa necessariamente a integração econômica entre os países membros. Não tem acordos de livre comércio, por exemplo, entre os países que fazem parte da OCDE, tá? Só que tem como principal objetivo cuidar das questões da política, da democracia e do livre mercado, né? Ou seja, não lutar contra ditaduras e assim por diante, tá? A OCDE, ela busca trocar informações e alinhar políticas entre os países membros para que os países membros cresçam, né, economicamente de forma mais colaborativa, tá, pessoal? Então veja bem, é geopolítica, tem muita política envolvida nesses debates econômicos. E veja bem, não é que os países se juntam porque eles querem ajudar uns aos outros, porque são todos bonzinhos e assim por diante. Não é assim, né, meus queridos? A questão é que se eu me juntar em uma organização política, eu posso ficar mais protegido e isso vai ser melhor para o meu crescimento, certo? Imagina se os mais de 200 países do mundo fossem todo mundo
um por si e Deus por todos, imagina. Todo mundo contra todo mundo. Não ia dar certo. Por isso que os países se juntam nessas organizações internacionais, para se proteger e para se desenvolver economicamente de forma mais segura, certo? E os órgãos internacionais do continente americano, tá? Nós temos a OEA, tá? Que inclusive tem o logo ali para vocês também, dá uma olhadinha, que é a Organização dos Estados Americanos, tá? Essa organização é o principal órgão do continente americano. E, inclusive tem uma forte presença também aqui na América Latina, tá, galera? A OEA influencia muito aqui na política da América Latina. E todos os países da América fazem parte da Organização dos Estados Americanos, com exceção de um país. Qual país que vocês acham que não faz parte da Organização dos Estados Americanos? Cuba, né, meus queridos? Cuba não faz parte, lógico, por causa da história recente de Cuba, né, que passou por uma revolução e adotou um sistema político ditatorial, né? Cuba é uma ditadura, né? Então ela não é um país democrático, por isso não faz parte da Organização dos Estados Americanos, certo? A Organização dos Estados Americanos também tem uma Assembleia Geral, assim como a Organização das Nações Unidas tem, tá? Que é a instância superior aí da OEA, dessa organização, que se reúne todos os anos para debater temas de interesse comum aos países, aos estados, né, estado com E maiúsculo, do nosso continente, tá? E também para resolver crises e assim por diante. Tudo para ajudar os países membros, certo? E nós temos aqui na América também alguns blocos econômicos, certo? Eu vou citar aqui os principais e vou explicar um pouco mais do nosso, que é o Mercosul, certo? Então, quais são os principais blocos econômicos na América? Lembrando que os blocos econômicos, sim, eles são uma união entre os países que visam o crescimento comercial, tá? Então, geralmente, dentro dos blocos econômicos, as tarifas comerciais são muito menores, as tarifas de câmbio, ou seja, para trocar dinheiro, são muito menores, os impostos são menores, as taxas são menores, tudo isso para favorecer o crescimento econômico desses países, para esses países crescerem economicamente junto, tá? Então, quais são os principais blocos econômicos na América? Nós temos o Mercosul, temos o Pacto Andino e temos, eu vou falar só as letras, tá? Depois eu explico o que é, USMCA, que é o antigo NAFTA, tá? Na verdade, pessoal, vocês nem aprenderam o que era o NAFTA, né? Então, só que, por exemplo, quando eu estava na escola, quando o professor Marcelo estava lá em escola, lá em 1800 e pouco, ele aprendeu sobre o NAFTA, né? Na verdade, não existia o NAFTA ainda quando o Marcelo nasceu, né? Mas, enfim, o que acontece? O Mercosul, vamos começar aqui pelo Mercosul, galera. O Mercosul, ele é uma sigla, né? Na verdade é uma junção de algumas palavras, não fica bravo, Marcelo. O Mercosul significa Mercado Comum do Sul, certo? E ele foi criado em 1991 com o Tratado de Assunção, tá? E, a princípio, o Mercosul reunia o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. E em 2012, a Venezuela foi incluída como país membro do bloco, tá? Do Mercosul. Só que por causa de questões políticas, que também tem a ver com políticas ditatoriais, tá? A Venezuela, ela não tem um governo democrático também, né? Ela também passou por uma revolução bolivariana lá. Então o que acontece? A Venezuela chegou a entrar para o Mercosul, só que por não ser um país democrático, foi expulsa do bloco 4 anos depois, né? Então durou só 4 anos dentro do bloco e não faz parte mais do Mercosul. Além desses países que fazem parte do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tem outros países que são considerados estados associados ao Mercosul, ou seja, não fazem parte oficialmente do bloco, mas podem fazer parte futuramente e são países parceiros do bloco, que têm alguns acordos econômicos favoráveis ao bloco do Mercosul. Esses estados associados são a Bolívia, desde 1996, o Chile, desde o mesmo ano, o Peru, desde 2003, a Colômbia, desde 2004, o Equador, desde 2004 também, Guiana, desde 2013 e o Suriname, desde 2013, tá? Então esses são os países, são 7 países que são considerados estados associados ao Mercosul, tá?
O Mercosul é uma zona de livre comércio e de união aduaneira também. Ou seja, as tarifas e as restrições econômicas entre os países membros são quase nenhuma, certo? Veja bem, pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Só para vocês entenderem como que funciona um bloco econômico. Digamos que, por causa de todos os impostos e todas as taxas de produção, os impostos que o governo cobra e tal, para eu vender aqui do Brasil um saco de trigo para o Canadá, custe lá R$100, digamos, tá? Eu não sei o valor de uma saca de trigo, né? Mas enfim, estou chutando aqui. Digamos que custe R$100. Para eu vender essa mesma saca de trigo para a Argentina, por exemplo, que é parceira, faz parte do Mercosul, vai custar lá R$50, tá? Um valor bem abaixo, porque as taxas são menores. Isso é livre comércio. Por isso que os países fazem acordo, para se ajudar economicamente. Tudo bem? Então o Mercosul é o bloco econômico que nós fazemos parte, que o Brasil faz parte, certo? Outros blocos econômicos da América, o Pacto Andino, também chamado de Comunidade Andina de Nações. Andina, né, tem a ver lá com a Cordilheira dos Andes, são os países da costa oeste da Sul-América, né? Ou seja, é um bloco que reúne ali Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. E por fim tem o USMCA, ou seja, United States Mexico Canada Agreement, ou seja, é um acordo de livre comércio entre os Estados Unidos, o México e o Canadá, certo? Antes, o nome desse acordo, desse bloco econômico era NAFTA, tá? Que foi criado lá em 1994. Só que recentemente, em 2017, os Estados Unidos forçaram ali algumas negociações, renegociaram esse acordo e a partir dessas mudanças o bloco econômico ficou conhecido então como o United States Mexico Canada Agreement, né? Esse acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá, certo? Que são os 3 países da América do Norte, certo? Esse bloco econômico é só lá da América do Norte, ok? Bom, pessoal, no nosso próximo vídeo nós vamos entrar num novo assunto que é a geopolítica do século XXI, certo? A gente vai prestar atenção. A gente gastou, né, bastante tempo falando do que é a geopolítica, vendo os exemplos do mundo bipolar do século XX, Guerra Fria, pós-Guerra Fria, organizações internacionais que surgiram no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, como a Organização das Nações Unidas. E agora o próximo passo, para a gente continuar compreendendo a geopolítica do mundo e, consequentemente, compreendendo a nossa própria vida, porque fazemos parte da geopolítica mundial, é compreender a organização política e econômica do mundo no século XXI. E nós vamos fazer isso a partir da semana que vem. Tudo bem? Bom, desejo bons estudos a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.